Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Começou no Facebook? Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, gente? Nós estamos começando mais uma aula online pelo Setup, o Seminário Teológico Avivamento Pleno. É um curso de liderança e teologia. Estou aqui fazendo essa transmissão pelo YouTube Semap Oficial. Eu já peço a você que você entre lá no canal do YouTube Semap Oficial, letras maiúsculas, e você já se inscreva lá. Nós temos aulas online, ministrações, a TV Semap, entrevistas, tem muita coisa boa. Sejam todos bem-vindos aí, os irmãos do YouTube, alunos, estudantes, amigos, pastores, simpatizantes da fé cristã. Mesma coisa o pessoal do Facebook, na página Comunidade Avivamento Pleno, Semap Oficial também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de teologia do Novo Testamento. Eu já mandei lá no grupo do WhatsApp do seminário, do curso de liderança e teologia, já mandei lá um material em PDF que nós já podemos estudar em casa, mas após essa primeira aula de teologia do Novo Testamento, eu estarei colocando um livro lá que vocês irão acompanhar esse livro também em PDF, um e-book, para que você possa também já estar se direcionando através desse livro em consonância com essas aulas online que nós temos aqui também nas nossas plataformas do YouTube e também do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos aos irmãos, irmãs, amigos, internautas, alunos também desse curso de liderança e teologia. Mais uma aula e eu espero que seja uma bênção para a sua vida, tá bom? Já tem gente conectada conosco aí? Enviei agora o link lá no grupo e vamos começar a se conectar. Pronto, os links já foram totalmente aí distribuídos. Eu quero agradecer aqui muito mesmo, mas muito, ao nosso irmão Jadiel. Jadiel tem sido uma bênção de Deus na minha vida, ministério e família mesmo. Uma bênção de Deus, sempre nos dando todo o suporte na multimídia da igreja e também nas plataformas pessoais do pastor Jorge Costa. Quero mandar um grande abraço também aos irmãos da Semap, que têm cuidado de toda a multimídia também da igreja, como o irmão Jadiel, Carlos Eduardo, Alisson, Túlio, Renata, Daniel. Que Deus abençoe vocês. Eu acho que não estou esquecendo ninguém. Essa equipe da multimídia da igreja, Raíssa, também que tem nos ajudado. Que Deus abençoe todos vocês e ao evangelista Sérgio, que tem aí liderado o pessoal da multimídia da igreja. Entra lá nas nossas plataformas, temos a TV Semap, um programa para mulheres, programa para jovens, programa para todos os públicos. TV Semap em parceria com a Ariate Filmes, com o programa Aviva, um programa especial, um programa único. Também temos o programa Aviva Mulher e o programa Aviva Jovem. Enfim, são programas de TV online que saem pelas plataformas do Instagram, Pastor Jorge Costa, Facebook, Comunidade Avivamento Pleno, e também no canal do nosso YouTube, Semap Oficial, letras maiúsculas. Lá nós temos entrevistas, nós temos aulas online, tivemos aulas dos princípios de louvor e adoração, agora aula online de teologia do Novo Testamento, depois teremos teologia pastoral, também lá temos ministrações, pregações, temos muitos vídeos das carreatas que nós temos feito nas ruas de Vitória da Conquista pelo projeto Igreja Unida, e também temos lá orações e intercessões. É muito conteúdo, muita coisa boa para atender às nossas necessidades espirituais e ministeriais, trazendo edificação nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos começar a nossa aula agora, Eu quero já pedir a você que, mesmo sendo uma aula online, ainda que pareça específica para o seminário, mas eu quero que vocês compartilhem, porque mais pessoas, elas mesmo não sendo alunos do Setup, elas podem, logicamente, também participar dessas nossas aulas online e também serem edificadas, Serem edificadas. Vamos começar hoje a nossa primeira aula online de teologia do Novo Testamento. Se você está em casa, já está aí pronto para estudar, então pegue seu caderno, uma agenda, o próprio celular, caneta, comece a anotar algumas coisas, seu notebook, porque vamos começar a nossa aula de hoje. Mas nós só podemos começar fazendo uma coisa importante, orando. Amém? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, ó Pai, Tu és o mestre por excelência, através do Teu Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras e que nos ilumina também para, nesse tempo,
poder, meu Deus, com os olhos espirituais, encontrar as tuas revelações. Encontrar, meu Deus, aquilo que é fonte de vida para a nossa vida, que é a tua palavra. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor dá um conselho a Josué dizendo: não se aparte da tua boca da palavra desta lei, antes meditar nela de dia e de noite. Ó Deus, que instrução, que conselho. E pedimos que nessa aula o Senhor nos ajude, o Senhor nos direcione, a fim de que nós possamos, ó Deus, sermos fortalecidos e edificados pela tua palavra. Abençoe cada internauta, cada irmão, irmã, amigo, alunos que estão participando conosco dessa primeira aula da Teologia do Novo Testamento. Oramos pedindo a tua instrução em nome de Jesus. Amém. Teologia do Novo Testamento. Nós estamos há mais de um ano estudando, já estudamos bibliologia, já estudamos missiologia, já estudamos dons e ministérios, estudamos hermenêutica, história da igreja, homilética. Nós temos estudado muita coisa, muitos modos, muitas disciplinas, e você já tem uma base um pouco sobre bibliologia, já tem uma base sobre hermenêutica, sobre homilética. Estudamos agora gestão eclesiástica, princípios de louvor e adoração. Então, nós já estudamos muita coisa e hoje nós estamos entrando em outro nível. Já estamos no segundo momento agora do nosso curso de teologia, que é o nível médio em liderança e teologia. Nós não só estudamos ou ensinamos teologia, nós também ensinamos princípios de liderança na prática da vida da igreja. Às vezes a pessoa que estuda tanto teologia, tanto conhecimento, tantos ismos, tantos R's, tantos S's, mas falta a prática, o trato na vida cristã. Tem muita coisa que no púlpito você não vai usar para você ministrar. Isso é no dia a dia que você aprende, então a prática é muito importante. Mas o que é teologia? Tem gente que até fala: meu Deus, teologia, Senhor Jesus, o que é que vai acontecer? Eu não gosto desse nome. Parece que quando fala teologia você vai ficar frio espiritualmente, mas não é verdade. Teologia é o estudo das doutrinas da palavra de Deus. Teologia é o estudo das doutrinas da palavra de Deus. E aí nós vamos para 2 ramos da teologia. O primeiro, a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É a revelação de Deus dentro dessas doutrinas e também dentro de alguns assuntos importantes dos pressupostos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Um exemplo, quando eu falo sobre a ressurreição de Cristo, é uma teologia bíblica. Lá fala que hora que ele morreu, lá fala o momento que o colocaram no sepulcro, as pessoas que pagaram para que o seu corpo fosse embalsamado. Isso é a teologia bíblica, é o relato, é o histórico, é a revelação do Espírito Santo que está contida nas Sagradas Escrituras. Mas o segundo ramo da teologia, a primeira é a teologia bíblica, o segundo é a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É aquilo que os estudiosos entendem como conceitos, depois deles levantarem todo um arcabouço, toda uma ideia em volta dessa teologia bíblica. Então, é a partir daí que nós começamos a ter alguns entendimentos. Por exemplo, quando eu vou falar sobre a grande tribulação, aí a teologia bíblica mostra a tribulação, mostra o que vai acontecer no período da tribulação. Já a teologia sistemática estuda os detalhes da teologia bíblica e cada estudioso vai dando uma direção a isso. Então, algum vai dizer que a igreja não passa pela tribulação, outros vão dizer que a igreja passa pela tribulação e outros vão dizer que a igreja passa pela metade da tribulação. Isso não está na Bíblia. Mas os estudiosos, eles estudam essas passagens e eles tiram as suas ideias e conceitos, lógico, amarrados em vários versículos para colocarem a sua ideia. Então a teologia bíblica é a base da Bíblia e a teologia sistemática é aquilo que os estudiosos, eles fazem de levantamento a partir da teologia bíblica. O que é a teologia do Novo Testamento? A teologia do Novo Testamento é nós estudarmos as doutrinas e as revelações contidas no Novo Testamento. E aí é interessante nós fazermos a segunda pergunta. A primeira pergunta, o que é teologia? É o estudo da doutrina da Bíblia. E a segunda pergunta é, qual a temática do Novo Testamento? Olha, nós não podemos falar do Novo Testamento sem nos esquecer do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento ele tem mais de 1 milênio de história. Mais de 1 milênio de história. Tem mais de 1000 anos de história. O Antigo Testamento é um livro histórico, muito poderoso. Nós temos ali o Gênesis,
toda a ideia dos 5 primeiros livros. Depois nós temos o momento da monarquia, onde ele sai da teocracia e entra já na monarquia. O primeiro rei Saul, depois entra Davi, depois nós vamos caminhando até que os reinados se levantam na terra de Judá e terra de Israel. Depois disso tudo, nós temos um momento em que os reis aparecem. Depois dos reis, os profetas vêm, justamente porque os reis se desviaram. E os profetas vêm para trazer o povo de volta ao altar de Deus. Dentro de todo esse contexto, nós temos as profecias messiânicas a respeito de Jesus e tantas outras profecias a respeito do próprio tempo em que esses profetas estavam inseridos. Então, o Antigo Testamento é um grande compêndio histórico com mais de 1 milênio de história. Ao passo que nós temos no Novo Testamento, para você ter ideia, cerca de 1 século de escritura. Apenas 1 século de escritura que vai desde o primeiro livro de Mateus até o livro do Apocalipse. Quando você começa a estudar os evangelhos e você começa a estudar Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, excetuando esses 4 evangelhos e excetuando o livro histórico de Atos, você tem um grande empreendimento, que são as cartas paulinas e as cartas pastorais. Lembrando que as cartas paulinas e as cartas pastorais, elas ocupam cerca de 80% do Novo Testamento. Guarde isso aí, escreva, grave isso. As cartas paulinas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e as cartas pastorais, Hebreus, Pedro, João, Judas, Tiago, todas essas cartas, que dá em torno de mais de 20 cartas, elas ocupam 80% do Novo Testamento. Isso quer dizer, então, que grande parte do Novo Testamento são respostas e direcionamentos para uma igreja que estava sendo formada, a igreja primitiva. Então, essa igreja embrionária, ela começa a levantar alguns conceitos, algumas perguntas, alguns questionamentos, porque agora estão saindo da antiga aliança e entrando na nova aliança. Então, é algo totalmente novo. Daí é que começam a surgir as perguntas sobre a questão, por exemplo, da ceia, sobre a questão, por exemplo, do arrebatamento, sobre a questão da lei, da justificação de Cristo. Então, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos e pastores, eles escrevem essas cartas para tirar as dúvidas da igreja. Então, é um grande empreendimento doutrinário da revelação do Senhor Jesus para tirar as dúvidas de uma igreja que estava entrando em formação. Eu posso dizer que a grande matriz do Novo Testamento é justamente isso. Responder às questões que estavam sendo levantadas dentro da igreja que estava em formação, a igreja embrionária, a igreja do Novo Testamento. E por esse motivo nós temos algumas coisas centrais no Novo Testamento. Então no Novo Testamento nós temos os 4 primeiros livros, que são os evangelhos sinóticos, os evangelhos que contam sobre o nascimento, o ministério, a vida, a crucificação, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Esses 4 primeiros evangelhos, eles se ocupam, grande parte, para falarem da vida e ministério do Senhor Jesus. Após isso, Jesus sobe aos céus e ele, antes de subir, edifica a igreja. Mateus, no capítulo 16, verso 18, nós encontramos essa verdade. A igreja é edificada, aquela igreja que começa com os apóstolos, e aí começa o livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja se levanta numa ousadia, no poder sobrenatural do Espírito Santo. E aí as conversões começam a acontecer em massa, 3.000, 5.000, e só para você ter ideia, quando nós chegamos lá para o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, eles já estavam chegando a outras partes do mundo. Lembrando, sem internet, sem televisão, sem plataformas digitais, sem avião, sem meio de transportes, sem aplicativo de celular, que ajudaria em muitas coisas, mas pelo poder do Espírito Santo, eles alcançaram o mundo antigo da sua época em cerca de 30 anos apenas. Então, a primeira parte que nós temos de temas centrais do Novo Testamento é sobre o ministério de Jesus Cristo. Depois nós temos o cumprimento da lei no Senhor Jesus Cristo. Depois do cumprimento da lei no Senhor Jesus Cristo, nós temos o nascimento e a era da igreja. Depois nós temos a ressurreição, o que nós vamos encontrar de muito importante no ministério da igreja em si. A ressurreição, eu vou falar sobre isso hoje, sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que para mim a ressurreição de Cristo é
a segunda melhor e maior doutrina da Bíblia Sagrada, eu particularmente creio que a doutrina mais importante da Bíblia é a inspiração. E por que eu digo isso? Porque tudo que está na Bíblia é inspirado. Se eu não acredito na inspiração, então a Bíblia se torna qualquer outro livro. Mas quando eu creio que ele foi inspirado pelo Espírito Santo e a revelação de Deus, ele já não é mais um livro comum. Mas como alguém já disse, a Bíblia é o único livro que quando você está lendo, o autor está presente. Depois disso, nós temos a ressurreição, que para mim é a segunda maior e a mais importante doutrina da Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre o Reino de Deus, algumas peculiaridades sobre o Reino de Deus, e depois disso nós temos toda uma temática voltada ao empreendimento dessa igreja que está em formação, a igreja primitiva. É interessante que quando nós entramos no Novo Testamento, nós estamos entrando na Nova Aliança. Eu quero pontuar isso aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 6, se você está com a Bíblia aí, estamos numa aula, né? Abra sua Bíblia aí, Hebreus no capítulo 8, a partir do versículo de número 6, nós vamos encontrar algumas verdades importantes aí sobre essa questão da antiga aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Versículo 13 diz assim: dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Agora vamos com calma. O autor aos Hebreus, eu acredito que seja Paulo, mas nós não temos essa certeza. Então o autor aos Hebreus, ele está dizendo que a antiga aliança foi suprimida por essa nova aliança. E eu vou lhe explicar o motivo. Mas antes de explicar o motivo, quero lhe explicar primeiramente que isso não significa que o Antigo Testamento o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. Isso também não significa que o Novo Testamento hoje é válido e o Antigo Testamento já não serve mais. Isso não é verdade. Foi a partir de uma ideia como essa que saiu uma heresia na igreja, com um homem chamado Marcião, que diz que agora só devemos usar o Novo Testamento porque o Velho Testamento não precisa-se mais. Essa foi a ideia do Marcião. E tem gente hoje, século 21, que diz que o Velho Testamento já não serve, já não presta, mas o que serve e o que presta é o Novo Testamento. Não é isso que a Bíblia está dizendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e apta. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta. Então, tanto o Velho quanto o Novo Testamento valem para hoje, são inspirados por Deus, são aptos para hoje e são dignos de toda a confiança e também de aplicação pessoal na nossa vida, no dia a dia. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que a antiga aliança, ela era firmada na lei, em que a nova aliança é firmada na graça. Ele está dizendo não que a lei não sirva, ele está dizendo que a lei agora está suprimida pela graça. Eu vou falar só um pouquinho da lei, para a gente começar a entender essa diferença entre a antiga aliança e a nova aliança e o grande empreendimento do Novo Testamento a partir do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para a gente entender um pouco mais sobre a antiga aliança e a nova aliança. Em Romanos, no capítulo 3, eu vou abrir aqui, Romanos no capítulo 3, versículo 20. Você que tem perguntas, você pode deixar lá no grupo do WhatsApp, ou você pode colocar aí. Eu não vou ter como responder agora, tá bom? Porque senão a gente vai acabar desvirtuando e saindo do nosso propósito. Mas olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo de número 20. Isso é muito importante para entender uma diferença entre lei e graça. Diz assim Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Pessoal, é interessante que a lei, ela só mostrava o pecado. A lei apontava o pecado. A lei é o tipo da coisa que diz assim, olha, não mentirás.
Por quê? Porque a lei dizia que mentir é pecado. Então, a pessoa, ela mentia e ela sabia que estava pecando por causa da consciência da lei. Então, a lei diz assim, mentir é pecado. E para resolver o problema, vamos dizer assim, você precisa sacrificar. E aí entrava nas observâncias da lei. Enquanto que, na graça, ele resolve o problema da lei. Enquanto a lei mostra o pecado, ela, contudo, não mostrava a solução. Já a graça mostra a solução. E que é a solução? É Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá na carta que Tiago escreve, ele diz assim, se o homem cumprir toda a lei, e ele transgredir um só preceito da lei, então de 613 leis, se o camarada conseguisse cumprir 612 e falhasse em uma, ele seria transgressor de toda a lei. Isso está em Tiago. Vou mostrar aqui para vocês. Em Tiago. Então o camarada podia viver toda a lei. Mas se ele transgredisse um só, ele seria transgressor de toda a lei. Então isso quer dizer o quê? Que ninguém poderia cumprir a lei. Seria impossível alguém cumprir a lei. Então quando Cristo vem, Cristo, o homem perfeito, sem pecado, Cordeiro de Deus, ovelha que foi levada, muda, matadouro, ele consegue, então, cumprir toda a lei. Veja que isso é muito extraordinário, porque agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso não quer dizer que a graça é concessão para o pecado, como o apóstolo diz. Olha, porque estamos na lei devemos pecar? De maneira nenhuma. Mas a graça nos qualifica a ter acesso a Deus por meio de Jesus, sem ter que matar um cordeiro, sem ter que matar uma cabra ou um casal de pombinhos. Então, isso não quer dizer que Jesus rejeita a lei, ele vem cumprir a lei, mas estamos no meio, ou pelo menos debaixo da graça de Deus. Quero lembrá-los, e vou passar para vocês o versículo, quero lembrá-los de que Deus, ele só aceitava aquele sacrifício na lei, não por causa que o sangue do animal perdoava pecados. Eu não sei se você sabia, mas o sangue daqueles animais não perdoava pecados. Em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 4, Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz, é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Ora, se sangue de boi e de bodes não tira pecado, por que Deus aceitava então o sacrifício do povo de Israel? É porque quando Deus olhava para aquele bode, para aquele carneiro, cordeiro, pombinho, ele não via aquele animal na hora. Ele via Cristo que viria depois. E uma vez que ele vê Cristo vindo depois, é por isso que o pecado era coberto. Era como se você pegasse um pecado, alguém que varre a casa e põe a sujeira debaixo do tapete, e você cobria. Então Deus cobriu o pecado, falou, não, agora você está perdoado, eu estou cobrindo. Aí quando Cristo se revela, então esse pecado já não está mais coberto, mas o pecado agora todo é tirado. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 1,19, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e ele é purificado de todo o mal. Purificado de todo o mal. Então, se você confessa, ele é fiel para perdoar os seus pecados e ainda te purificar de todo o pecado. Então, quando Cristo vem, se cumpre em Cristo todo o sacrifício do Antigo Testamento nele. Por quê? Porque quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 17, diz, estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, está em quem? Em Cristo. Então, essa é aquela questão, irmãos. Por isso que essa é a questão que ele fala da antiga aliança, da nova aliança. Porque como é que o povo do Antigo Testamento era salvo? O povo do Antigo Testamento era salvo pela fé. Nós somos salvos porque Cristo já veio. Então a gente olha para trás. Porque estamos olhando para Cristo para trás na cruz. Eles olhavam para frente. Enquanto eles olhavam para frente, eles criam pela fé que um dia o Messias viria. Aí, em Hebreus ainda, em Hebreus, eu só quero falar o apóstolo Paulo, mas não vou falar. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 39 e 40, diz assim, isso é a lista dos heróis da fé.
E todos eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Qual é a promessa? O Messias virá. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Noemias, Enos, Noé, Sansão, Jefté, Davi, eles olhavam para o Messias que ainda não havia chegado, mas ele dizia assim, o Messias virá. Então eles sacrificavam na antiga aliança, para que quando o Messias viesse, o Messias pudesse suprimir todos esses pecados nele mesmo, para que fosse justiça por nós. Agora nós vivemos pela fé por aquele que já morreu por nós. Eles viviam pela fé por aqueles que morreriam por eles. Então essa nova aliança é superior à antiga, porque nós não precisamos mais sacrificar. Agora, nós temos aquele que já morreu por nós. E a Bíblia diz, ele morreu apenas uma única vez. Apenas um sacrifício. Um sacrifício apenas. Então nós não precisamos matar Jesus todo dia na Santa Ceia. Porque ele já morreu apenas uma vez por nós. Então qual é a ideia da Bíblia Sagrada? O Antigo Testamento diz, o Messias virá. O Novo Testamento diz, ele já veio e ele retornará. Eu acho que deu para você entender um pouco aí sobre a questão do Novo Testamento. Se tiver alguma dúvida, faça a pergunta aí no Facebook, eu vou responder depois. Ou no próprio grupo do WhatsApp do Setup, o Seminário Teológico, Avivamento Pleno, o curso de Liderança e Teologia. Então, esse é um pouco para você entender a questão do Novo Testamento em detrimento ao Antigo Testamento e principalmente da Antiga Aliança em relação à Nova Aliança. Nós vamos pautar agora alguns assuntos importantes. Eu falei que vou falar sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre vida. Falei que vou falar sobre os empreendimentos dessa igreja que estava em formação, sobre o livro histórico de Atos e também vou falar sobre o nascimento e a era da igreja. Mas hoje eu quero falar sobre os assuntos mais importantes para mim, mais importantes, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja em cima da ressurreição que os céticos têm muito batido. Existem duas coisas na teologia que a filosofia ideológica bate muito, duas coisas na teologia que os teólogos modernos batem com gosto e que os céticos e ateus detonam a igreja. São duas coisas. O primeiro é o problema do mal e o segundo é a ressurreição de Jesus. Por que um Deus tão bom permite o mal? Segunda coisa, como é que um homem morre e ressuscita, o corpo não aparece e ele ressuscita para nunca mais morrer? Então, é em cima da ressurreição que todo o Novo Testamento está embasado. Veja que informações estou te dando. Todo o Novo Testamento está embasado na ressurreição do Senhor Jesus. 17 livros, lembrando que o Novo Testamento tem 27 livros. 17 livros falam explicitamente da ressurreição de Cristo e 10 livros falam implicitamente. Se você lembrar, você vai perceber que na mensagem que Pedro prega, em Atos capítulo 2, quando há uma unidade do povo de Deus ali, quase 3 mil homens se convertem, naquele dia, Jesus, ou o Espírito Santo, estava reunindo o que havia sido separado. Foi lá em Gênesis 11 que eles se separaram pelas línguas, as nações. Agora em Atos 2, as nações estão se unindo através das línguas também. Veja o que Deus fez. É extraordinário, é poderoso, grandioso isso. E ele prega, a mensagem dele é a ressurreição. A mensagem mais erudita que o apóstolo Paulo prega, em Atos 17, em Atenas, ele pregou em cima da ressurreição. A carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, gasta mais de 50 versículos para falar sobre a ressurreição. A ressurreição é o tema central do Novo Testamento. Então eu quero te dar algumas informações, lembrando que esse é o livro que eu escrevi, aparecendo para vocês aí, provando a ressurreição histórica de Jesus Cristo. Provando a ressurreição histórica de Jesus Cristo. Eu tirei 9,5, essa foi uma tese para defender o meu bacharelado em teologia. A Faculdade Batista Brasileira e a UFBA me deu 9,5 nesse artigo que eu escrevi. E eu trouxe muitos detalhes, muitas provas científicas, sociológicas, arqueológicas, históricas. E esse livro aqui é um compêndio que eu fiz através desse artigo que eu escrevi para a UFBA
e para a Faculdade Batista Brasileira. E é sobre isso que nós vamos tratar rapidamente, sobre alguns assuntos importantes dessa, como é que eu vou falar, de todo o fomento e de todo o arcabouço que formou o Novo Testamento, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo é a bibliografia que comprova a fidelidade e a fidedignidade do Novo Testamento. Fidelidade porque a Escritura do Novo Testamento é fiel, inerrante e verdadeira. E a fidedignidade é que ela é digna de todo o crédito, principalmente pelos cristãos. Então, o que é a bibliografia? A bibliografia é a distância ou a proximidade que você tem do original à cópia mais velha. Então, isso quer dizer o quê? Que quanto mais perto eu estou do original e quanto mais cópias eu tenho do original, fica melhor eu reconstruir uma cópia. Ou seja, quanto mais artigos, materiais eu tenho do original, fica mais fácil eu poder reconstruir uma cópia baseada nesse original. E quanto mais informações eu tenho, mais fidedignidade eu tenho para reconstruir esse original. Então, por exemplo, existem obras muito antigas. Quando nós estudamos bibliologia, eu falei sobre a Biblioteca de Alexandria, que infelizmente foi queimada por uma loucura do Júlio César, amava Cleópatra, foi botar fogo no Egito, acabou queimando a Biblioteca de Alexandria. Um dos livros mais velhos escritos é o livro de Homero, Ilíada. Ilíada hoje tem manuscritos existentes, 643 manuscritos existentes. E do original à cópia, existe uma distância de tempo de 400 anos. Heródoto, também muito conhecido, escreveu a sua história. Existem 8 manuscritos de Heródoto e do original até a cópia, cerca de 1.350 anos de distanciamento. Vou falar mais um outro aqui, que é o livro de Platão, muito conhecido. Existem apenas 7 manuscritos do livro de Platão hoje no mundo. E existe um distanciamento de tempo de 1.300 anos do original à cópia. Agora pasmem-se. Homero tem 643 manuscritos, Platão tem 7 manuscritos, Heródoto tem 8 manuscritos, o livro histórico de Plínio tem 7 manuscritos, mas o Novo Testamento tem 5.700 manuscritos existentes. 5.700 manuscritos. Enquanto Platão tem 7, o Novo Testamento tem 5.700. Enquanto de Homero tem 643, o Novo Testamento tem 5.700. E a diferença de anos, perceba, enquanto o de Homero tem 400 anos, enquanto o de Heródoto tem 1.350 anos, enquanto o de Tácito tem 1.000 anos, o Novo Testamento, do original, a primeira cópia, tem de 50 a 225 anos. Isso quer dizer que é muito mais fácil você reconstruir o original através das cópias que você tem. Não só na questão de distanciamento de tempo, mas na quantidade de manuscritos existentes até hoje. Fora os 5.700 cópias, nós temos 8.000 na Vulgata Latina e temos 8.000 na língua etíope. Ou seja, nós temos muitos manuscritos do Novo Testamento que é possível reconstruir o original. Isso é bibliografia. Agora, olha, manuscritologia. O que é manuscritologia? É que comprova que quanto mais perto se está do original, mais remota é a chance de erro. Irmãos, toda a Bíblia Sagrada, ela tem 5% de erros. 5% de erros. Só que não são erros doutrinários, são erros de data, são erros de números e são erros de localizações geográficas. Agora, a doutrina bíblica não existe nenhum erro. Nenhum erro. Você não encontra nenhum vestígio de heresia nas doutrinas da Bíblia Sagrada. Mas os erros que existem são de tempo, de lugares, de números e de posições geográficas.
Então, o que é a manuscritologia? É que quando o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, ele está desafiando os céticos da sua época da possibilidade, escute isso, da possibilidade de conversar pessoalmente com as testemunhas oculares que viram a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isto é extraordinário. Isso é extraordinário. Eles estão a 1.300 anos de distância dos escritos de Platão, mas estão a 50 anos de distância dos escritos do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele é mais digno de crédito do que um livro de Platão. Ele é mais digno de crédito do que um livro de Heródoto, de Homero. Então, o Novo Testamento que está em sua mão não é um livro que não tem a base histórica, nem sociológica, nem filosófica. Esse livro, Novo Testamento, é um Novo Testamento, 27 livros dignos de todo o crédito. Mas como nós estamos falando sobre ressurreição, vamos um pouquinho mais à frente, porque a nossa aula já está caminhando, né? Já estamos passando 36 minutos, não podemos demorar muito. É interessante que quando você estuda o Novo Testamento, os 4 evangelhos do Senhor Jesus Cristo, os 4 vão falar o tema principal, vida, ministério, morte, mas principalmente a ressurreição de Jesus. Mateus, ele fala de 2 aparecimentos do Senhor Jesus após a ressurreição. Marcos, ele menciona 3 aparições de Jesus depois da ressurreição. Lucas menciona 4 aparições de Jesus depois da ressurreição. E o apóstolo João também menciona 4 aparições do Senhor Jesus após a ressurreição. Olha, todos os 4 evangelhos falam da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu acho interessante é que eles não só falam da ressurreição, como nós temos um grande número de testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esses homens, Mateus, Marcos, João, lembrando que Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus, mas foram nem testemunhas oculares, eles apenas levantaram evidências e investigações a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas com o apóstolo Paulo e Marcos, que era discípulo de Pedro, e aí eles reconstroem os evangelhos que levam o seu nome. Mas é interessante que esses homens, eles não criam na ressurreição. Não fazia parte da teologia judaica alguém morrer para ressuscitar, para nunca mais morrer. Era comum pessoas serem ressuscitadas no ministério de Jesus, mas certamente Tabita, que foi ressuscitada, morreu depois. Lázaro, que foi ressuscitado, certamente morreu depois, está esperando o tempo em que a trombeta venha a ser tocada e que o Pai venha falar. Mas eles não criam nessa ideia. Tanto é que quando as mulheres vão ao túmulo e elas retornam, eles chamam as mulheres de loucas, de vocês estão delirando. Quando Jesus disse para eles várias vezes, olha, eu vou ter que morrer por vocês, eles não entendiam essa ideia de que aquele Cristo, o Messias, que ia libertar o povo de Israel das mãos e das garras de Roma, iria morrer. Isso não batia, seria um herói fracassado, um Cristo morto. Como é que nós estamos seguindo esse Jesus? Então essa ideia não existia na mente dos discípulos. Mas quando ele ressuscita, aparece a eles, olha, são muitas aparições, aparece a eles, eles estão dispostos a dar a vida por Jesus, como de fato deram a vida para Jesus. E é nesse momento que chega uma coisa interessante. Eu já estou caminhando para o final dessa aula de hoje, porque nós queremos fazer no máximo 45, 50 minutos. É interessante que se eles estão mostrando que foram mulheres que viram Cristo ressuscitado, e eles escrevem isso no livro, é porque de fato isso é verdade. Nenhum testemunho de mulher era admitido nos tribunais judaicos. Nenhum. Toda vez que a mulher tinha um pleito, ela precisava pedir a um homem para que mediasse por elas. Mas elas nunca chegavam ou chegariam diante de um tribunal. Então o fato dos discípulos estarem colocando nas suas cartas de que as mulheres foram as primeiras testemunhas, é porque de fato o testemunho delas era verídico. Mas olha atenção. Em nossos tribunais hoje, uma testemunha,
é suficiente para estabelecer um homicídio. Uma testemunha hoje é suficiente para estabelecer um homicídio. 2 testemunhas nos nossos tribunais são suficientes para estabelecerem a alta traição. Então, para a alta traição hoje, para que alguém venha entrar numa ação judicial, venha se tornar réu, apenas 2 testemunhas. Para um testamento, para fazer um testamento judicial no tribunal, 3 testemunhas. E para um testemunho oral, 7 testemunhas. Você vai ver que um júri, na sua maioria, tem 7 testemunhas, 7 no tribunal. Você sabe quantas testemunhas houveram na ressurreição de Cristo? 500. 500 testemunhas viram, falaram e publicaram que viram Cristo ressuscitado. Então esse testemunho oral refuta todas as mentiras que foram colocadas em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que eu quero falar sobre o Novo Testamento é que existe a teologia moderna. E a teologia moderna diz que a maioria dos milagres de Cristo não foram milagres. Eles dizem que aquela ideia da multiplicação dos pães e peixes nunca existiu. Eles falam que, na verdade, todo mundo levava um peixe e um pão. E quando viram um menino dando 5 peixes e 2 pãezinhos, eles ficaram constrangidos. E eles também deram deles, até que multiplicou tudo e todos saciaram. Eles também não acreditam no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Não acredito. Isso é uma história. Principalmente a Rudolf Bultmann, um grande conhecido, de que pregava o não ministério milagroso do Senhor Jesus Cristo. Então, quando falo da ressurreição, existe muita teologia moderna e filosofia que não acredita nisso. E aqui eu vou falar de 2, principalmente. Um é o Emmanuel Kant, muito conhecido. Ele diz que a ressurreição foi um mito, porque a ressurreição contradiz a moralidade. E eu vou lhe explicar o que ele dizer com isso. O segundo é um filósofo judeu chamado Benedito Spinoza, que diz que como pode Cristo ressuscitar, sendo que Cristo quebrou a lei da morte? E se Deus criou leis, como é que o próprio Deus que cria leis as quebra? Então, Emmanuel Kant caminhar por esse caminho, como é que pode? Cristo vem, decide morrer, depois ressuscita, quebrando as leis que o próprio Pai estabeleceu. Mas aí vem uma resposta interessante de um estudioso chamado Mondin. Mondin é um teólogo e citado por Cornelius Van Til. Cornelius Van Til diz o seguinte: a lei do ciclo humano, né, que ele chama de axioma, a lei da natureza se aplica somente àquilo que é criado e não ao Criador. Então, a ressurreição vale para Cristo, porque Ele é Criador. Então, essa ideia de falar assim, não, Cristo não podia ressuscitar, porque foi o Pai que estabeleceu as leis naturais e Ele está quebrando as próprias leis, não cabe. Porque Cristo é Deus também. Cristo é Criador. E Ele quebrou várias leis. Ele quebrou a lei da matemática, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Ele quebrou a lei da física, quando ele andou por cima das águas do mar da Galileia, quebrando a lei da gravidade. Ele quebrou a lei da biogenética, quando o menino de nascença foi restaurado na sua visão. E ele quebrou também a lei da química, quando ele transforma a água em vinho. Por quê? Porque as leis naturais são para a criatura, não para o Criador. Então, mais uma vez, essa ideia é refutada. Vou caminhando para o final, para a gente poder ter algumas coisas aqui interessantes. E talvez uma das coisas mais interessantes que eu quero passar para você em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que a ressurreição, ela mudou alguns paradigmas dentro de Israel. A primeira coisa que ele mudou foi a Páscoa. Gente, a Páscoa foi institucionalizada desde que Moisés saiu do Egito. Mas em Cristo, a Páscoa, ela foi substituída pela ceia. Como é que você quebra uma cultura que vem lá de Moisés até Cristo, que era a Páscoa, transformando-a na ceia? Somente por um fator muito extraordinário que aconteceu naquele tempo no Testamento, que logicamente foi a ressurreição de Cristo. Outra coisa, que essa é poderosa, substituíram o domingo pelo sábado,
O sábado vem lá desde Moisés, um pacto entre Israel e o Senhor. Mas foi transformada em domingo por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana. Perceba, irmãos, que o Novo Testamento, ele se torna poderoso, se torna de gente que está dando a própria vida, gente que está tendo uma vida transformada, que o Evangelho cresce de uma forma assustadora e vertiginosa por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje parar aqui, fazendo essa introdução e falando sobre um ponto importante no Novo Testamento, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nessa nossa primeira aula de teologia do Novo Testamento. Todas as perguntas que vocês tiverem, faço aí no Facebook, também vai aparecer no YouTube, e também lhe peço, por favor, que você pergunte lá no grupo do WhatsApp do Setup, ou também pelo meu WhatsApp, o 779-8815-4910. Ficamos por aqui. Teremos mais 3 aulas de Teologia do Novo Testamento e também entraremos em outro módulo ainda nesse mês, Teologia Pastoral, para a gente adiantar o processo, infelizmente por causa dessa pandemia, mas estamos firmes e fortes aqui. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, de 45 a 50 minutos a duração das nossas aulas, e que Deus lhe faça prosperar dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Melhor o senhor. Pronto. Para não aparecer.